Jeremias 18, versículo 1, apenas até o versículo 10, diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Nós vamos manter a Bíblia aberta. Essa é uma palavra importante para nós, porque o que dizer para uma igreja, não é? Difícil igreja. Igreja é algo tão especial que ela foi criada muito tempo antes de ser inaugurada. Inaugurada, toda a igreja de Jesus foi há uns 1950 anos, mais ou menos. O aniversário de toda a igreja é Atos 2. Toda a igreja aniversaria Atos 2, a matriz. Atos 2 foi quando ele começou o negócio. Agora, os filiais das igrejas e as denominações vão aniversariando em meses e épocas de cada cidade. A minha aniversaria em outubro, mas a minha igreja mesmo, que é a de Jesus, aniversaria em Atos 2, que é o dia de Pentecostes, que é o dia em que ele derramou do seu Espírito. Lá na igreja nós fazemos uma festa todo dia de Pentecostes. Começamos um trabalho especial, porque esse é o aniversário da igreja. Foi quando ele começou. Mas a minha denominação foi trabalhar com outubro. E hoje é um privilégio estar aqui, dia 17 de novembro, pregando nos 17 anos dessa igreja. O que dizer para tantos pastores, presbíteros e membros? Eu quero dizer para você o que Deus disse para Jeremias. E é muito interessante toda vez que alguém vai falar algo sobre um texto que já é muito conhecido, que duas coisas podem acontecer. A primeira, isso é natural, é que a gente se fecha, porque a gente já conhece o texto, isso é muito comum. Meu Deus, Jeremias, vaso, já sei onde é que vai terminar. Deus vai fazer o que Ele quer, então amém. Não, não. Assim é um jeito de reagir a textos conhecidos. Mas há uma segunda maneira, um segundo jeito de reagir a textos conhecidos. É você entrar nele com uma simplicidade de coração tremenda. Porque o saber vem justamente de coisas conhecidas sendo colocadas como base para as coisas não conhecidas. Então o que você já sabe de Jeremias 18, graças a Deus por isso, servirá de base para ouvir coisas novas e coisas velhas. E eu tenho certeza que algo Deus vai falar com você. A despeito dos 17 anos desta igreja, que penso que Deus tem uma mensagem para ela, penso que Deus tem uma mensagem para cada pessoa que está ouvindo. Porque esse é o poder da palavra. Uma palavra falando diferente para pessoas diferentes, com histórias diferentes, com contextos diferentes. Uma palavra, um espírito. E o impacto da maneira que Ele quiser fazer e vai fazer hoje à noite em nome de Jesus. Mas há um segredo aqui especial. Olha o que eu estou dizendo como é reforçado pela palavra. Jeremias poderia viver uma experiência diferente. Mas é que nós já entramos carregados de saber demais. O nosso achar de saber. Entramos carregados demais de saber, impedindo a novidade de Deus.
Eu me lembro de uma grande experiência que tive, foi quando Deus falou com o meu espírito, claramente dentro do carro, voltando do seminário, estava voltando para dar aula, e orando: Deus, o Senhor vai abençoar essa área, não vai abençoar essa área, vai abençoar, não vai abençoar. E quando eu virei na esquina da igreja, que era caminho para minha casa, o Espírito Santo disse: o Zé Garcia tem uma palavra para você. Eu não entendi. Se o Zé Garcia tem, e eu sou capaz de ouvir isso, eu sou capaz de ouvir o que o senhor tem. O senhor pode falar direto? Ele diz: o Zé Garcia tem uma palavra. Amém. Fui para casa, sabendo que Deus estava respondendo a minha oração. O Zé Garcia tem uma palavra para você. Moço lá da igreja. Fiquei feliz da vida. Próximo culto, adivinha de quem eu fui sentado do lado? E o Zé Garcia não falou nada, pastor Ricardo. Falei: Jesus, o homem, é esse Zé Garcia? Eu pensei comigo. Ele foi no bebedouro, eu fui beber água também. E assim foi. 1 culto, 2, no terceiro culto, nada de palavra do Zé Garcia. Meu amigo, eu não aguentei, eu juntei nele. Ele ficou nervoso, ele disse: pastor, eu já sei uma palavra para me dar, 21 dias, né, filho? Como é que o senhor sabe? Eu falei: o Espírito Santo falou comigo, Zé Garcia tem uma palavra. Rapaz, por que você não entrega esse negócio para mim? Ele disse que é difícil dar uma palavra para pastor. Eu falei: eu sei o que ele pensou hoje, o que ele estava querendo dizer. Mas é difícil dar uma palavra para quem você respeita, é difícil dar uma palavra para quem você admira, porque você fica temeroso, muito obrigado, temeroso de que é mesmo, não é e assim por diante. Então ele deu uma palavra, eu segui a palavra, estou abençoado. Olha o que Deus disse para Jeremias, profeta que sabia muito de Deus. Deus disse assim no versículo 1, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Você está comigo aí, versículo 1? Dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Mesma coisa que eu passei. Se o Jeremias é capaz de ouvir que Deus tem uma palavra para ele na casa do oleiro, ele seria capaz de ouvir a palavra diretamente. Mas aqui é que está a beleza. Quando Deus diz que quer falar com você através de uma pessoa, ou através de uma coisa que você aparentemente já conhece, é porque Deus está dizendo que você não conhece o suficiente. É que Deus está dizendo que você já vai entrar com o seu saber, e o seu saber vai atrapalhar a revelação. E Deus está falando isso para Jeremias. Eu sei que você sabe o que é oleiro, Jeremias. Eu sei que você conhece bem esse negócio, mas eu só vou falar contigo lá. Então ele desce a um lugar que ele já conhece, ele desce a um lugar que ele já sabe exatamente o que é, para se desprender do seu saber anterior. Você está entendendo? Se você se desprender do seu saber anterior, Deus vai falar coisas boas para você hoje. E aí Jeremias obedece, Jeremias vai a um lugar que ele bem sabe, lá tem muitas figuras. É isso que eu penso sobre toda a igreja, é isso que eu penso sobre todas as denominações, é isso que eu penso sobre cada uma das nossas vidas em particular. E ele chega a um lugar conhecido, que é o lugar onde se trabalha com barro. E a Bíblia diz que ele vê as figuras que estão envolvidas aí. Primeiro ele vê o oleiro, ele vê barro, e ele vê a roda. Eu não sei se você já viu a roda de um oleiro. É uma espécie de uma máquina de costura, no sentido de ter um pedal embaixo, e uma base onde se gira ao pedalar lá embaixo. E apenas essas figuras são suficientes para que todo o saber de Jeremias seja colocado de lado. E ele diz: você vê? Jeremias disse: vejo, o senhor não precisava nem me trazer aqui para ouvir isso. Eu já sei desse texto. E Deus está dizendo: precisa vir, para não partir do que sabe, mas do que vai aprender. E a Bíblia diz que esse homem está fazendo um vaso. E que esse vaso, representado pelo barro, representa eu e você, todos os dias da nossa vida. Que Deus é o principal oleiro. E que a roda é a vida. E que se você, Jeremias, quiser todo o seu saber anterior, vai te atrapalhar. Fique só com isso. Eu preciso que você olhe só essa simples imagem. Igreja Evangélica Ministério Pinheiros de Votorantim.
Só essa imagem. Ministério Pinheiros, representado aqui por tantos pastores e presbíteros. Só essa imagem. O que é que você vê, Jeremias? Eu vejo um homem mexendo num barro, fazendo um vaso. E ele diz, é assim que eu faço com o meu povo. No Velho Testamento, Israel, uma nação inteira. No Novo Testamento, a igreja, na vida particular, a minha vida, a sua vida. E assim te diz o Senhor, é o que ele vai dizer agora. E eu separei para você 3 considerações importantes, novas, sobre a figura velha. Primeira, vaso pode se quebrar, mesmo estando na mão do oleiro. Olha o versículo 4. E o versículo 4 será suficiente para essa mensagem. Como o vaso que ele, o oleiro, fazia de barro, quebrou-se. Agora, querido, ouça, quebrou-se onde? Como assim? Isso me inquietou, porque realmente eu sei que essa palavra fala de Deus sendo oleiro, e fala da minha vida, ou a minha igreja, ou o meu ministério, ou o que quer que seja, como um barro na mão dele. Isso criou um choque, porque como assim? Se Deus não erra? Se Deus não erra, e esse barro está na mão do melhor artífice que existe. Mas o texto diz que o vaso na mão dele quebrou-se, nas mãos do oleiro. Como é que pode? Como é que uma vida na mão de Deus, que não erra, pode dar errado? Pode não prosperar. Então, se Deus não erra, o problema não está na mão do oleiro. O problema está no barro. É preciso ser um barro bom. E esse barro, na mão certa, quebrou-se. Deus é o oleiro. É isso que a palavra de Deus diz, fez o homem do pó da terra. Filipenses 1,6 vai dizer mais ainda, quando Paulo afirma, olha, aquele que começou uma boa obra em sua vida, há de completar até o dia de Cristo Jesus. Mas como assim? Eu já entreguei minha vida, eu já coloquei os meus sonhos, os meus projetos, eu sei que a minha vida está na mão de Deus, mas quebrou. Então o nosso problema é que Deus foi o primeiro oleiro, começou bem, trabalhou bem. Eclesiastes 7:29 tem um versículo que eu amo, diz que Deus fez o homem simples e reto, mas esse se meteu em muitas complicações. E eu tenho reparado que, eu não sei o número de percentual aqui, mas olha o mundo de complicação que eu me meto. E toda vez que eu volto para o simples e para o reto, eu arrumo. Olha o barro aqui, barro bom ou barro ruim. E quando é que eu sou barro bom? E quando eu sou barro ruim? Olha aqui, primeiro, barro bom tem liga. Isso é o que diz o oleiro. Qualquer oleiro que você for perguntar vai dizer isso para você. Barro bom tem liga. O que é liga? Liga é aliança. Liga é união. Por exemplo, a união entre pessoas para a execução de um fim comum, ato ou efeito de ligar, ligação. Essas são as definições de liga em um dicionário. E no reino de Deus, Deus quer que você saiba disso. Por isso que ele falou, Jeremias, vai lá. Mas eu já sei o que está escrito no hebraico, vai lá. Porque você precisa ver por que um barro é capaz de quebrar na mão de um oleiro que não erra. Porque o barro não está bom. E se você perguntar para um simples homem que mexe com barro, vai dizer, barro bom tem liga. E liga é isso, é unido. Um só propósito, um só projeto. Envolvido em um plano. Já tentou puxar alguém para um lado que ele não quer ir? Criança é difícil. Às vezes eu vejo algumas mães e pais querendo levar o filho para um lugar e ele não quer ir. Eu estou dizendo de uma criança pequena em força, mas atrapalha um adulto. E às vezes nós estamos querendo fazer um projeto juntos e um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Não tem liga, não tem propósito. E mesmo que esteja na mão do Deus, tão grande e poderoso, pode comprometer o vaso.
Porque precisa de liga. Barro bom tem liga. Pode dizer isso comigo no 3? 1, 2, 3 já? Barro bom tem liga. Senão não vai. Outra característica do barro bom não tem sujeira. Quando um oleiro pega o barro para fazer um vaso, às vezes vem um galinho, vem uma folhinha, vem uma sujeirinha, e aí o oleiro vai e começa a tirar a sujeira do barro. E talvez o barro fique inquieto, porque olha para a roda do vizinho e vê a do vizinho já virando um vaso. E ele fala, mas por que o irmão começou depois do que eu já está bonitão? Eu ainda estou aqui nessa gira. Porque barro bom tem que ser limpo, puro, não pode ter sujeira. E o oleiro bendito e sábio, sabedor de que lá na frente vai dar mais problema do que você acha que é possível, mas ele sabe o que é e a hora, ele limpa primeiro o barro para depois arrumar. Então, se está sujo, demora, pois ele vai limpar primeiro o barro e só depois é que ele vai mudar. Com a gente é assim. Tem áreas na vida que eu digo, Deus, o Senhor limpa depois. Ele diz, não. Deus abençoa agora, eu fico devendo essa, lá na frente a gente desconta. Ele diz, não. Está sujo. Barro bom é barro limpo. E eu vou demorar um pouco mais do que eu gostaria aos teus olhos, mas é o meu tempo, porque barro limpo eu sei que vai ficar bom depois. Barro sujo vai dar problema. Vou limpar o barro e com a gente é assim. Deus não vai simplesmente fazendo. Ele olha as coisas que impedirão o processo. E por isso, porque lá na frente vai dar problema maior, ele limpa já. Vamos aprender mais uma? Diga comigo, barro bom é barro limpo. 1, 2, 3 já. Barro bom é barro que tem liga, barro bom é barro limpo. Mas tem mais uma característica de barro bom. O barro bom, ele é uniforme. Porque o barro, quando vem da natureza, vem parte mais mole e parte mais dura. Então, se você for numa olaria e for ver alguém fazendo barro, virar vaso, você vai perceber que o primeiro passo dentro da olaria é um balde d'água. Vem o barro, ele mergulha na água. E mergulha por quê? Porque tem partes mais duras e partes mais moles, precisa ser uniforme. Chegou na olaria, direto para o tanque d'água. Porque a água vai penetrar, amolecer, a água vai tornar uniforme, só depois moldar. E uma beleza aqui, dentro da água o barro diminui, que é uma grande lição para nós. Que na casa de Deus, no reino de Deus, no plano de Deus, o seu papel e o meu papel é diminuir. Não o contrário. Foi o que foi escrito lá em João 3,30. É necessário que ele cresça e eu diminua. É assim. Então você chega todo barro bonito da natureza, pensando, vou virar um barro bonito chamado vaso. Deus vai sim. Água primeiro. Porque tem área da nossa vida, gente, que é muito mole. E tem área da nossa vida que é mais dura do que deveria ser. É uma diferença grande entre dureza e firmeza. Você e eu precisamos ser firmes em algumas coisas, mas não duros. É diferente. Eu gosto da ideia do meu pastor quando ele diz que, às vezes você passa a mão assim na nossa igreja, e a nossa igreja é macia. Porque tem lugares que são bem acabadas, como essa parede bonita, gostosa a textura. Macio, mas firme. E eu tenho que ser firme em muitas coisas, mas não preciso ser áspero. Se alguém quiser passar onde não é para passar, ele tem que encontrar alguém firme, dizendo não. Não é não, gritando, é não. E você pode dizer para essa parede aqui, vou passar, ela vai dizer assim para você, não. E você vai falar alto para ela, vou passar, ela vai dizer, não. É não baixinho, porque é tão firme que não vai. Barro bom é uniforme. Se você é duro demais numa parte, muito firme em uma e muito mole na outra, Deus vai dizer, quero fazer uma obra na sua vida. Mas você vai dar um mergulho antes. Porque senão nós vamos errar. Eu me lembro em 2000, quando eu fui estudar um mestrado, classe é classe, pastor. Juntou 10 alunos, pode ser quem for, vira bagunça.
E eu me juntei com uns 10 ou 15 que foram meus professores. Eu era o menorzinho de todos, carregador das malas. E eu sei que eu fiquei quase que escandalizado. Porque aqueles que eram meus professores excelentes, bons, excelentes, eu via no intervalo passando bala para o outro assim embaixo da mesa. Falei, gente, até eles fazem isso. Eu via eles disfarçando quando estava com sono. Falei, gente, esses homens fazem isso também. Virou aluno, virou aluno. E o professor começou a explicar as bem-aventuranças e nós inventamos uma. O aluno é aluno. E inventamos um texto para a Bíblia. Você acredita nisso? Não tem, mas pode pôr que é bom. Bem-aventurado isso, bem-aventurado aquilo, bem-aventurado. Lembra? Bem-aventuranças. Nós inventamos uma. Bem-aventurados flexíveis, porque não se quebrarão. Você já viu gente que é muito dura numa área? Já viu? Você pede para ele ser flexível, ele diz não. Depois de novo, ele não. Aí um dia acontece dentro da casa dele. Está todo mundo esperando ele falar o mesmo não que deu quando foi na minha casa. Aí ele diz, precisamos ver, opa, se fosse flexível não se quebraria. Às vezes vai ter que dizer não, onde acha que não precisa dizer não. Aí vem o barro, e Deus quer operar, e Deus quer fazer. E disse Jeremias, entra naquela casa e vê essa simples imagem, um oleiro, o barro e uma roda. E eu não posso fazer o que eu quero? Eu posso fazer o que eu quero. Olha só, barro na minha mão, mão boa, mas quebra. Essa é a primeira consideração, é a primeira lição. Se o barro, mesmo estando na mão do oleiro, se quebrar e não tiver sucesso, é porque o barro não é bom. Barro bom tem liga. Barro bom não tem sujeira. Barro bom é uniforme. Amém? Então a primeira lição que eu aprendo é que pode quebrar na mão do oleiro. A segunda consideração, que para mim é mais importante ainda, melhor do que essa, é quando você olha o versículo 4, que ele acabou de dizer que fazia o barro e quebrou-se na mão do oleiro. Mas o meio do versículo diz, tornou a fazer dele o quê? Outro vaso. A gente gosta tanto do mesmo, a gente gosta tanto do nosso jeito, a gente gosta tanto do nosso costume, a gente gosta tanto da nossa rotina, que a gente resiste quando Deus quer fazer algo novo. E Deus é Deus de novidade. Não é um Deus que joga coisa boa fora, não é isso que eu estou dizendo. Mas Deus faz novas todas as coisas, diz a Bíblia. E de repente Deus tem uma bênção na minha vida e eu estou tão agarrado na última que eu me perco. Lembra de Abraão? O pai da fé recebeu uma ordem duríssima e acatou perfeitamente a ordem, disse, vou cumprir. Ele vai cumprir a ordem, mas ele fica ligado, porque ele sabe que Deus pode mudar. Deus é assim, querido. Não coloque ele numa caixa, não o prense. Não é possível. O texto termina dizendo que se ele falar que vai abençoar e fizer o que é mal, não vai abençoar mais não, mudou. E se ele falar que não vai abençoar, vai punir, mas mudar, eu abençoo. Não é que Deus reage a você, não é isso, Ele está acima de todos nós, mas é que Ele é um Deus em movimento. E a Bíblia diz que Deus falou para Abraão, mata o seu menino, pega o seu filho, o seu único filho, quem tu amas, e mata ele, sacrifica, eu quero ver se você me ama. E a Bíblia diz que ele pega o menino, adolescente, vai subindo 3 dias de caminhada para sacrificar o menino. E quando ele faz tudo o que tem que fazer, levanta a mão com o cutelo. Naquele momento, eu tenho comigo que foi no momento exato em que a mão parou, porque Deus não para a prova antes, 1 segundo do tempo, Ele sabe o tempo. A Bíblia diz que quando Abraão levantou a mão, bradou a voz, que disse, Abraão! Não precisa mais, querido. Agora eu sei que você teme a Deus. Ei! Se o Abraão tivesse muito agarrado na última ordem, e não tivesse atento o suficiente a um Deus que pode falar comigo de novo, e algo diferente, ele matava o menino. Não que Deus não tenha capacidade de ressuscitá-lo, você está entendendo? Eu estou integralmente envolvido na última ordem, mas atento ao que Ele quiser dizer. Agora eu sei que tu temes a Deus, não precisa mais, aleluia! Quem é que eu mato?
o cordeiro, que Deus proverá para si um cordeiro. Fez o que Deus mandou, de um jeito novo, saiu abençoado e com o menino. Assim foi com Isaías. Isaías diz a Bíblia que ele foi dar uma palavra para o rei, ele chega na casa do rei, não é toda hora que você chega assim, e ele disse, põe em ordem a sua casa, porque certamente morrerás e não viverás. O rei falou, amém. Virou para a parede para chorar e para orar. Isaías vira as costas e sai do palácio. Homem de Deus é assim, Deus mandou, ele fala. Mas às vezes passa um pirireco, porque a Bíblia diz que nem saiu ainda, o homem virou para a parede e chorou. E o rei se virou para a parede. Isaías sabe que ele virou para a parede? Isaías sabe que ele orou? Isaías sabe o conteúdo da oração? Mas Deus sabe. E a Bíblia diz que o homem vira para a parede e fala, Senhor, tenho sido fiel ao Senhor. Tenho me afastado do que é ruim. Ajuda eu aí. Dá um tempinho para mim. E o mesmo Deus deu uma palavra para Isaías. O Isaías ainda estava no palácio, querido. Aí ele escuta de novo. Ó, contrária à voz anterior na sua leitura, mas é o Deus que está em movimento. Vai lá e volta e fala para ele que ele não vai morrer não. Meu Deus, como assim? Vai acabar meu ministério. Acho que Isaías pensou, o senhor nunca leu na sua palavra que quando um profeta fala, tem que cumprir, senão eu vou ser falso profeta? E Deus diz para Isaías, imagino, aí é um problema seu, meu amigo. Eu quero que você volte lá e diga que não vai morrer mais. Sim, senhor. Ó, o que eu falei era, hein? Mas tem uma novinha para você. O Deus que está em movimento e que sabe de coisas que ninguém sabe, manda te dizer, não vai morrer, vai viver mais 15 anos. É assim o movimento. E a Bíblia diz que ele viu um barro que acabou de quebrar na mão de Deus, que é o oleiro, e tornou a fazer. Só é possível fazer barro virar vaso, escute, se tiver em movimento. Por isso que tem a roda. Imagine a roda aqui na minha frente. Um grande oleiro que é Deus. Um barro que agora é bom, porque já sabe que barro bom tem liga, barro bom é limpo e barro bom é uniforme. Mas se o barro ficar parado, mesmo estando nas mãos do grande oleiro, não sai vaso. Movimento é algo imprescindível no processo. Barro na casa, na roda, na mão certa, mas não acontece. E por que não acontece? Porque não quer voltar ao movimento. Então, para ele tornar a fazer, ele começa a mexer algumas coisas. Para ser transformado em vaso, precisa estar em movimento. É por isso que não pode parar de congregar. É por isso que não pode parar o ministério. É por isso que não pode sair do grupo pequeno. Não pode parar o movimento. Porque quando para o movimento, para o processo. E quando para o processo, mesmo estando na mão certa e sendo barro bom, não vira vaso. É o que está escrito aí. E Deus quer fazer o que com a minha igreja? Um lindo vaso. E Deus quer fazer o que com a sua igreja? Um lindo vaso. E Deus quer fazer o que com a sua vida, o seu ministério e a sua família? Um lindo vaso. Mas esse vaso precisa se colocar nos padrões do processo de transformação. E é a primeira coisa que nós paramos. Às vezes roubados pela tecnologia. Esses dias o Augusto Nicodemos, um nome famoso no Brasil, disse que ficou triste quando aparentemente recebeu um elogio. Porque uma pessoa disse para ele assim, olha, estou tão abençoada com seus vídeos que não estou mais nem na igreja. Que perigo. Ele disse o quê? Ele disse, eu estou tão abençoada, não vou mais. Eu ligo lá, sou abençoada. Ele ficou triste. Ouviu que alguém parou de ir na igreja só porque está na internet. E alguns param o movimento por outros motivos. Por mágoa. Por frustrações. Esquecem que também magoaram, também frustraram. O fato é que não importa o motivo, se eu me tiro do movimento, a primeira coisa que eu estou dizendo é, não quero o processo de transformação. Precisa do movimento.
tornou a fazer, girou de novo, começou de novo, mexeu de novo. Quantas vezes você já parou e já pensou, vou fazer o necessário? Faz demais, ninguém reconhece. Faz demais, ninguém valoriza. Faz demais, é traído. Faz demais, é substituído. Faz demais, só cansa. Deus está dizendo, não para, não. Mas não vale a pena. Sem movimento, não tem vaso. E aí você volta para o movimento. E aquela coisa que você já cansou de fazer e parece que nunca deu certo, começa a trazer vida de novo, começa a trazer forma de novo. E aí aquela vez que você pensou assim, eu não vou hoje. Mas você vai porque tem que ir. Você volta de lá dizendo, ainda bem que eu fui. A minha mãe é especialista em me tratar como uma criança. Ela mora no andar de baixo da minha casa. Até hoje, eu saio às vezes, o dia está meio frio. Ela fala, Jonas, oi mãe, põe uma touca. Pô, vou comprar uma touca, mãe, daquela com... Tem umas que tem um pomponzinho, não é? E às vezes ela chega para mim e fala assim, Jonas, você vai na igreja hoje, domingo? Eu acho que eu vou, mãe. Meninos, não, mas eu sou o pastor, eu tenho que ir na igreja. Quando quer, vai. Quando não quer, vai. Quando precisa, vá. Quando não precisa, vá. Porque é o movimento que transforma o barro em vaso. Precisa voltar, varão, aos primeiros passos. Lembra-te de onde caíste e volta às primeiras obras, está escrito em Apocalipse. Primeiras obras, aquelas que a gente não media, aquela que a gente não calculava o custo e fazia. Eu fiz uma coisa em 2003 que eu não sei se São faria. Inventei um projeto na rua, fechar a rua com tudo que envolve fechar uma rua e fazer um grande evento de 18 horas de trabalho. Eu, Roseli, mais uns 5. E nós trabalhamos intensamente. Eu me lembro que realmente eu fui o último a fechar o portão e foi meia-noite em ponto. Aquilo me marcou porque eu bati o cadeado e olhei. Eu voltei esgotado, mas abençoado. Isso é primeiro amor. Isso é movimento. Alguns vasos, porque se quebraram, diz, não vale a pena. Eu estou na casa, eu estou na mão e eu estou na roda. E mesmo na mão dele deu errado, é melhor eu diminuir. E o texto diz, não, tornou a fazer. E só torna a fazer se girar de novo essa roda, irmão. Eu não estou aqui pregando na carne, eu estou aqui dizendo para você em nome do Senhor Jesus. Amigo, você precisa voltar ao movimento. Precisa pôr esse negócio para girar. E quando ele gira, Deus abençoa e dá formato. E é assim que é. Primeira lição, o vaso pode quebrar na mão do oleiro. Segunda lição, só vai fazer vaso se houver movimento. E terceira lição do texto conhecido é que o vaso, ou melhor, o barro, precisa estar à disposição. Veja que o versículo 4 continua dizendo, tornou a fazer dele outro vaso. E olha agora o final, conforme o pareceu bem aos olhos do barro. Não, o que diz a sua versão? Conforme os olhos do... Na sua está do oleiro também? Na minha também, então é isso mesmo. Porque o barro não tem direito de escolha. Pastor, essa eu já sei. Então vai ficar mais fácil de ouvir. Não deve escolher o que quer. Como sou pela misericórdia de Deus um formador de líderes, eu vejo lá alguns dos meus jovens, não todos, alguns dos meus jovens querendo ser o que ele quer ser. E não o que o Senhor quer que ele seja. Você imagina quanta energia desperdiçada? Você imagina quanta energia jogada fora? Quanto tempo jogado fora? Eu vivi isso na minha igreja como
igreja local. Eu achava lindo o que aquela igreja fazia, eu logo ia pegar o modelo dela. Depois eu achava aquela outra boa também, vou pôr também. E de repente Deus precisava dizer o que é que Deus tem para o ministério onde eu pastoreio. É uma identidade única, pessoal, particular, do céu para a minha vida, para a minha igreja. O barro não escolhe o que quer ser, mas o barro sabe que o seu futuro está nas mãos daquele que sabe o que é melhor para ele. Perceber a vontade de Deus e se submeter à sua vontade é para quem confia. Esses dias eu estava pregando sobre entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele. E eu resolvi dizer o que é entregar o caminho. Porque algumas frases para nós ficam tão bonitas, mas ninguém está entendendo o que está dizendo. São jargões, são frases soltas, bonitas demais, mas algum vai pegar para usar de um jeito, outro vai pegar para usar de outro. Não é possível. Quando Deus diz que é para você entregar o seu caminho, então você tem que ter a compreensão que Ele queria que você tivesse. O que será que é entregar o caminho? Eu vou dizer para você. Entregar o seu caminho a Deus é pegar o seu plano e pôr debaixo do plano dEle. Porque Ele tem um caminho. Ele mesmo é um caminho. A verdade e vida. E de repente eu tenho um plano que é tão bom, tão bonito, tão legal, que eu sou ousado em orar a Deus e dizer, Deus, olha o meu. Dá uma olhada no meu como é bom. E a Bíblia diz, então você pega o seu e põe debaixo do meu. Isso é entregar caminho. Senão eu não entrego caminho, eu só falo sobre entrega. Eu só falo sobre vontade. Mas o texto aqui vai dizer que o barro não tem isso. O barro confia. Às vezes o barro entra na olaria e olha aqui uma peça tão linda para pôr água. E ele logo imagina, eu vou ser feito para pôr água. Mas ele olha para o lado e vê outra mais linda ainda, feita para colocar uma flor. E diz, não, mudei de plano. Eu quero ser vaso de flor. E cada hora ele olha para um canto e ele vê uma coisa linda. E ele quer ser aquilo. Mas acredite, cada vez que aquele barro é mergulhado na água, apenas esperando amolecer o que precisa amolecer e firmar o que precisa firmar, no coração do oleiro já está determinado o que ele vai ser. Assim é com a sua vida e assim é com a minha vida. Salmo 139, você era uma substância sem forma ainda no ventre da sua mãe. Eu te conheci quando nenhum dos seus dias existia, e no meu livro foram escritos todos os seus dias. Há um plano específico para você. E acredite, não há nada melhor para se viver do que viver o centro da vontade dEle. Meu pastor diz isso, ele não fala de viver a vontade. Ele diz de viver o centro da vontade. Porque o centro da vontade é o alvo, é a mosca, é o lugar. E quem tem essa fé, quem tem essa confiança, é que tem a fé que Deus espera. As pessoas falam sobre uma fé que se lança, respeito demais, mas eu não consigo achar isso na Bíblia. As pessoas falam de uma fé que você não sabe de nada e pula. Eu acho isso lindo demais, mas eu não acho isso na Bíblia. A fé que eu acho na Bíblia é de Hebreus. Fé é certeza. E fé é convicção. Eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei onde, mas eu sei que vai acontecer do jeito que Ele falou que vai acontecer. Querido, se Deus deu uma palavra para você, se Deus deu uma palavra para o seu ministério, se Deus deu uma palavra para a sua denominação, pode cair o mundo. A palavra dele não vai cair, ela vai resistir para sempre. É nisso que você se firma. É nessa palavra, eu só sou barro, lutando para não ser ruim. É só barro. E se eu for um barro bom, ele vai fazer algo que é inacreditavelmente melhor do que eu sou hoje. Porque não se compara o melhor barro com o pior vaso. O pior vaso é a coisa mais linda e perfeita perto do melhor barro.
Ou seja, o que Deus vai fazer é sempre maior e sempre melhor. Essa é uma confiança e uma fé que precisa esperar. Fé que não espera não é fé. Por definição, certeza e confiança. Ele sabe o que é melhor para você. Sabe o que você vai ser. Quando vai ser. E a natureza do barro não é de reclamar. Pensa na figura de um oleiro fazendo um vaso. Aí daqui a pouco ele escuta assim, ah não! O que será isso? Ah não! Não é possível uma voz? Eu lembro do Ghost, tinha um filme que tinha um fantasma, quem lembra? Ó, você tem mais de 40 anos então. Tinha um fantasma naquele filme solto, que eu acho que era a única voz, sei lá se aquilo tem lá, que dá para escutar. Agora tem gente que Deus quer apertar e fala, não. É igual ovelha, querido. Não é da natureza da ovelha rosnar. Já viu uma ovelha rosnar? Você vai pegar a ovelha... Fala, não é ovelha, ovelha não rosna. Quando a ovelha é trazida pelo pastor para a tosquia, ela agradece porque vai ser livre de um peso. Ovelha tem uma natureza de ovelha. Vaso vem de barro, que tem natureza de barro. Barro não reclama. Barro não resiste. E cada vez que eu resisto ao que Deus quer fazer, novo, pôr em movimento de novo, assustador, eu me machuco. Foi o que Deus falou com Paulo, quando ele ainda estava sendo um perseguidor da igreja. A Bíblia diz que ele saiu com uma carta assinada pelos sacerdotes e principais da sinagoga, para prender e judiar de pessoas. Ele mesmo conta isso em Atos, no final de uma mensagem. Eu saí municiado para fazer mal a essas pessoas. Mas a Bíblia diz no capítulo 9, quando ele ia para uma terra, onde ia para Damasco, ouviu uma experiência sensacional. E a experiência registrada no versículo 5 disse que uma voz lhe disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que tu me persegues? E o versículo diz, quem é, Senhor? E disse o Senhor, sou Jesus, a quem tu persegues. Olha que frase linda. Dura coisa te é recalcitrar, dar coice, recalcitrar contra um aguilhão. O que é o aguilhão? No andar de carro de boi, você tem um aguilhão, um espetão. E quando o boi não quer ir para onde o que está no comando quer que o boi vai, ele espeta. Você pode espetar o da frente aí devagar. Devagar, vai. Bem devagarzinho. Cutuca o da frente e fala assim, vai. Vai, rapaz. Devagar. Se fosse esposa, eu nunca pediria para espetar o do lado, que a sua esposa ia... é devagar. Devagar. Vai. E aí eu quero que o boi não vai, então eu espeto ele. E Paulo está dizendo, e ele em vez de acatar, ele recalcitra. Aí vem o ditado popular que é dar murro e ponta de faca. Machuca. Só quem deu um murro, não a faca. Aí Deus quer fazer uma obra na minha vida. Fala, não vai fazer não. Deus fala, vou. Não vai. Eu vou. Ai! Queridos, isso é a nossa vida. Há uma voz, às vezes nova, mas não é nova, é só você ficar prestando atenção no movimento de Deus. Ver se o barro é bom ou o barro é ruim. E Ele vai dirigindo você. Por isso que o profeta disse, atrás de ti haverá uma voz que diz, este é o caminho, nele andai. Não faz muito sentido toda hora, mas faz todo sentido quando você experimenta, porque a vontade dEle é boa, é agradável e é perfeita.